Olá, seja bem-vindo ao meu canal Vida Frutífera. Um dia eu estava lanchando e olhava as garrafas no freezer ao meu lado. Havia uma muito bonita que se sobressaía entre as demais, a da água mineral francesa Perrier. O preço dela também se sobressaía, era bem maior, quase 4 vezes mais do que o de uma água nacional. Fiquei pensando então nas razões que levam uma pessoa a pagar tanto por uma simples garrafa d'água. Entre outras, sua fama deve-se a uma lenda. Segundo a Wikipédia, em 218 a.C., o guerreiro Aníbal estava viajando com seus soldados a caminho de Roma. Após cruzar a Espanha, ele montou um acampamento em um lugar onde havia uma fonte de água borbulhante, que os soldados acharam particularmente refrescante, pois a água é reforçada com o gás natural da própria fonte e apresenta um paladar singular, com bastante bolhas, o que concede a Perrier uma característica única. Por isso a fama e também o preço. Esta água levou-me a pensar em uma outra, celebrizada por causa de uma conversa entre Jesus e uma mulher samaritana. O reino de Israel dividira-se entre norte e sul, ficando cada um para um lado. E Jesus era sulista, vai justamente pedir água a uma nortista, o que ela de pronto se recusa a fazer. Como que você me pede água, sendo você judeu? E Jesus responde: Ah, mulher, se você soubesse quem está te pedindo para beber, a situação se inverteria e é você quem me pediria água. Pois quem bebe da água do teu poço volta a ter sede, mas a água que eu ofereço é viva e mata a sede para sempre. E ela então pede depressa, sem saber direito de que água se tratava. Dá-me então desta água, Senhor. Ela pensou, certo, vou beber e nunca mais vou ter sede. Veja, a Perrier é uma água europeia, borbulhante, cara. A outra, a da Samaritana, é de graça, comum e saída de um poço onde as pessoas e até o gado se serviam. São duas fontes d'água históricas, milenares e bastante famosas. E com resultados muito diferentes também. A Perrier, por saciar a sede humana, terrena, já que Jesus oferecia à mulher, era eterna. A Perrier normalmente é adquirida por pessoas de fino trato. A outra é oferecida gratuitamente a todos quantos dela queiram beber, como eu e você. Uma agrada pelo sabor e sensação refrescante, a outra pelo refrigério que traz à alma. Uma só se encontra em locais específicos, já a outra na solidão de qualquer quartinho, em oração e comunhão com Deus. Uma é sinal de status, a outra de simplicidade e humildade. Bebendo da primeira, você sinaliza ao mundo que é importante pelo que você tem. Bebendo da segunda, pelo que você é. Uma promove quem a bebe, a outra quem a criou. Quem degusta a primeira tende a sentir-se poderoso. Quem aceita a segunda é convidado a servir o próximo, a ser humilde e não tem nada de poderoso na vida dele. Porém, muitos que bebiam da primeira deixaram de fazê-lo, porque passaram a se saciar na outra, tal como Madre Teresa de Calcutá, que você já deve ter ouvido falar, que era muito rica e largou tudo para servir os pobres. Já outras pessoas fizeram o caminho inverso, como Judas Iscariotes, que largou a água do céu e veio para o mundo. Veja, você pode ter as duas, claro, sem problema. Porém, é mais fácil viver sem a primeira do que sem a segunda. Se faltar a primeira, a segunda supre. Se faltar a segunda, a primeira não resolve. Para pessoas que ainda não possuem um eficiente seguro pós-vida, lá no céu, quando morrer, deixar esta vida, convém imitar a samaritana e encher as vasilhas com a água que salva e dá sentido à existência, tanto aqui como lá em cima. É assim comigo e assim com todo mundo. Veja, Jesus não mente e promete a vida próspera a todos que o buscam com sinceridade. Agindo assim, aprendemos a deixar de lado as futilidades que parecem essenciais para a nossa felicidade e que não são.
E assim passamos a ser melhores pais, melhores políticos, melhores cidadãos, melhores amigos e por aí vai. Porque status, dinheiro e projeção social nunca foram condições para sermos melhores e mais felizes. Se assim fosse, Jesus não teria nascido numa estrebaria.